Olá, finalmente, né? Dia 27 de abril, às 5 horas da tarde em ponto. Pelo que está aqui, ó, 5 horas da tarde em ponto. Eu queria agradecer demais a participação. Eu não sei ver aqui se já tem gente, já tem aqui o Adailton Cruz entrou. Adailton, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer pelo menos o gesto inicial da Antônia e também do Normando Salles, que também fizeram um contato prévio ali naqueles momentos iniciais. Bom, enfim, nós estamos aqui iniciando um projeto, é uma caminhada que nós estamos fazendo, um projeto chamado Leituras de Nonada. Que projeto é esse? Que coisa é essa, né? Deixa eu falar um pouco a respeito da ideia do trabalho, para que nós possamos saber, afinal de contas, sobre qual é o nosso propósito aqui, né? Então, de uma maneira muito simples, mas talvez não simplória, a ideia é falar sobre literatura, correto? É claro, é evidente que isso é um enxerimento da minha parte, né? É evidente que é um enxerimento da minha parte. Por quê? Porque, Itaã, você não tem autoridade para falar sobre literatura. Você não é nem formado em letras. Você comete erros absurdos nas suas redações ali no jornalismo no dia a dia. Você nem lida com literatura na sua rotina. Com que autoridade você vai falar sobre literatura? Bom, eu acho que justamente essa falta de autoridade é que talvez possa fortalecer a nossa relação aqui nesse espaço. Porque, tudo bem, eu posso não ter autoridade para falar sobre literatura. Por exemplo, a professora Maísa Dourado, que eu não sei se ela já está aqui, mas eu gostaria muito que a professora Maísa estivesse. Ela é autoridade, ela é doutora no assunto, né? Mas o fato de não estar, digamos, academicamente autorizado o Valden Rocha. Pô, Valden, muito obrigado pela tua participação. O fato de não estar academicamente autorizado a falar sobre literatura, a tratar de literatura, eu entendo que isso pode fortalecer a nossa relação aqui nesse espaço no Leituras de Nonada. Por quê? Porque vai estabelecer uma relação um pouco mais horizontal, um pouco mais horizontalizada, um pouco mais, digamos, no mesmo nível. Todos nós vamos estar, digamos que, não no mesmo lado da canoa, porque senão a canoa vira, né? Mas a gente vai estar, digamos, na mesma canoa, fazendo a mesma travessia. Aliás, travessia é uma ideia muito bacana para falar a respeito de Guimarães Rosa, que é o primeiro autor que nós vamos tratar aqui no programa Leituras de Nonada. Bom, também é importante explicar o nome desse projeto, né? Leituras de Nonada, porque o espaço onde eu estou, eu moro aqui na Estrada Jarbas Passarinho, né? Eu moro aqui na Estrada Jarbas Passarinho, e o lugar onde eu moro, junto com a minha esposa, chama-se Nonada. E nonada é uma palavra que não é minha. É uma palavra que quem nos ofereceu primeiro foi o mestre Guimarães Rosa. Nonada é a primeira palavra que vem no romance que talvez seja a obra mais conhecida do Guimarães, que é Grande Sertão Veredas, não é? Então, nonada é a palavra com que ele começa o romance, não é? E não existe, você pode procurar no dicionário,
talvez você vá ter dificuldade de encontrar essa palavra, porque ela é uma criação. Guimarães Rosa, como uma pessoa que estabeleceu uma construção social, uma construção em movimento com a palavra, essa palavra ela foi criada pelo povo, né? Criada pelo fazer diário das pessoas, e ele espertamente, inteligentemente foi construindo isso. E aí pega um radical grego com outro latino e vai dando uma lógica outra, dando outro significado, né? Então, dentro do contexto com que ele abre o Grande Sertão Veredas, nonada, eu posso olhar para aquilo ali e posso entender que ele está querendo sintetizar ali, nonada, uma expressão do tipo, não é nada não, não é nada não, nonada. E aí ele inicia a narrativa. Estou só explicando o porquê dessa palavra, desse projeto Leituras de Nonada. Esse espaço que nós temos aqui, que eu estou agora, ele chama-se Nonada. Uma brincadeira, tá bom? Então aqui o professor Fábio Augusto também, muito obrigado, Tarcísio, Bruno, o Luciano Tavares, um forte abraço para você, meu amigo, obrigado pela sua participação. Bom, então vamos lá, vamos começar a brincadeira para valer. A ideia do Leituras de Nonada é nós falarmos sobre literatura, correto? Como eu sempre brinco, né? Como eu sempre costumo classificar o nosso propósito aqui, a ideia, falar de literatura, em nenhum momento está estabelecida a lógica de que nós vamos falar sobre literatura para nos alienar da realidade. Não é isso. De forma alguma é isso. Até porque os autores com os quais nós vamos lidar aqui, eles não nos deixam fugir da realidade, correto? Então, o propósito de falar sobre literatura é para a gente fugir um pouco dessa rotina ligada à política e à economia, não é? Ai, meu Deus, o que vai acontecer nessa briga entre Alan Rick, Maílza, Nicolau, meu Deus, e agora o Márcio Bittar vai apoiar quem? Como é que está o Jorge Viana nesse cenário? Chega uma hora que não dá, não é? Meu Deus, os frigoríficos com os produtores de carne, e o Donald Trump com o chinês Xi Jinping, o que vai dar disso tudo? Tem horas que isso aí esgota. E mais, isso aí não reflete o que vai aqui dentro muitas vezes, né? Tem muito disso também. Nós precisamos saber o que essas personagens tratam no dia a dia, é fundamental sabermos, não é? Mas há alguns embates internos que são próprios do ser humano que nenhum desses personagens dá conta, não é? Então, a ideia o propósito desse encontro aqui, no Leituras de Nonada, é fazer com que, por meio da literatura, por meio da leitura de contos, da leitura de poemas, de romances, nós possamos travar debates que possam ser fundamentais para a nossa existência mesmo. A ideia é essa. E para isto, só para voltar ao início da nossa conversa, eu posso ser ou não uma autoridade no assunto. Porque qualquer pessoa que tenha a sede, a fome, a vontade de ler e de aprender com a leitura, pode fazer reflexões sobre.
digamos que todo leitor passa a ser uma autoridade, não é? Passa a ser uma autoridade porque é uma pessoa que está querendo saber, Então, a ideia desse projeto Leituras de Nonada dialoga com isso, correto? O Adailton está falando aqui, parabéns Itaã, admiro o seu trabalho e você tem meu respeito. Obrigado, Adailton, você também tem o meu. Eu vi aqui que o Bruno Vaz, o patrãozinho, né? Bruno, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. O Marcos Vinícius Oliveira, o Marquinhos, Ronísia, não sei se é Ronísia Gonçalves, não sei. Bom, enfim, obrigado, Ronísia, pela sua participação aqui também. Bom, então, vamos falar sobre Guimarães Rosa um pouco? Guimarães Rosa, só para nós nos ambientarmos, ele era, falar a respeito de autoridade, né? Ele era médico, ele não era, digamos assim, uma pessoa, não era um acadêmico da área de letras, então ele era médico, né? A formação dele era medicina. Mas atuou mesmo também na questão na área da diplomacia, né? Foi um diplomata e um escritor. Eu não tenho nem palavras para poder, pelo menos, dar o rumo de quem foi Guimarães, né? O que eu posso dizer, posso só lembrar, né? De que ele pertence à terceira geração modernista. Você vai lembrar, né? Pelo menos o que vem na minha cabeça. A primeira geração dos modernistas, qual foi a geração? Foi a geração mais radical. Foi a geração, digamos assim, que veio para chutar o pau da barraca, correto? Vamos lembrar ali que no final do século XIX, com aquela geração parnasiana, não é? Que era uma geração muito voltada para a forma, né? O respeito à forma. A geração de 22, que é a primeira geração modernista, ela veio para quebrar isso. E aí, os nomes mais famosos, né, na literatura, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, correto? Tem a escola dadaísta, a escola de artes plásticas, que também veio para chutar o pau da barraca, né? Vai usar uma expressão bem vulgar, mas que comunica, não é? Que completamente era um mundo que estava saindo da Belle Époque, que era um mundo a mil maravilhas, e de repente entra no século XX, e o cartão de visitas do século XX qual foi? Entre 1914 e 1918, nós tivemos a Grande Guerra, né? Então isso se refletiu na literatura. E a primeira geração modernista, ela estabelece um rompimento, né, com aquela tradição da Belle Époque, né, com aquela tradição parnasiana, aquela coisa do mundo um pouco festivo demais. Então, a primeira geração, ela vem, digamos, um pouco mais radicalizada, com a ideia de fazer o quê? Não é que ela negava o que acontecia no velho continente. A ideia era pegar o que a Europa trazia de proposta, pegar aquelas ideias, deglutir, transformar e apresentar. Correto? Então, era, digamos, uma escola que ela atraía ideias e filtrava com a cultura brasileira. Perfeito? E apresentava isso. Essa primeira escola, primeira etapa, primeiro período modernista foi isso. Depois vem o segundo, digamos, o segundo período modernista, que talvez de memória, que eu me lembre assim, que eu gravei, Jorge Amado e Graciliano Ramos, são os dois, digamos, gigantes desse período, né? A terceira etapa do modernismo, que é onde se coloca a figura do Guimarães Rosa, é uma escola danada. Você tem ali sim, e aí eu vou lembrar. A terceira etapa do modernismo, ela se caracteriza pelo o quê?
Se lembra daquela proposta da primeira etapa do modernismo, de rompimento com a forma, rompimento? O pessoal da terceira etapa, do terceiro período modernista, eles não fazem isso não. Eles retomam um pouco, eles valorizam um pouco a forma. Então, aquela ideia, por exemplo, dos poemas dadaístas, né, de você pegar palavras aleatórias e colocar de maneira que aquela construção ali, completamente caótica, simbolize uma ideia, simbolize um verbo, simbolize uma ação, simbolize uma ideia. Aquilo ali, para a terceira geração modernista, isso não é muito bem visto, não. Então eu vou lembrar aqui, por exemplo, faz parte da terceira geração modernista, por exemplo, um pernambucano, João Cabral de Melo Neto, por exemplo, é da terceira geração modernista. Correto? Vou lembrar aqui o nome de duas gigantes também. Clarice Lispector, por exemplo, é da terceira geração. Lígia Fagundes Telles, Ariano Suassuna, está aqui nessa terceira, essa terceira rapaziada aqui. E também Guimarães Rosa. Guimarães Rosa pertence a essa terceira geração modernista. Então, e a terceira geração modernista, vamos lembrar, a segunda é de 30 a 45, de 1930 a 1945, né? É um período danado na história do Brasil, não é? Praticamente todo o período de Vargas, né? Então você tem ali de 1930, tanto é que o próprio Graciliano Ramos passou um inferno no governo Vargas, né? Então a segunda geração é de 30 a 45. A primeira vai ali a Semana de Arte Moderna de 22, né? Vamos colocar de 22 a 30. Vamos colocar esse período, mas pode ser até um pouco antes, né? Mas a segunda geração ela é bem delimitada, de 30 a 45. Em 45, por exemplo, qual era o mundo de 1945? 1945, vamos lembrar, a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, correto? Então, o mundo estava, digamos assim, não é que estava otimista, mas estava saindo de um período muito difícil, 1945. Então, você tem aí, e isso reflete na literatura, né? E isso reflete na literatura. Só que a terceira geração modernista aqui no Brasil, que alguns chamam de pós-moderno também, né? Essa geração, cada autor, dizemos nós hoje, tem a sua pegada, não é? Tem a sua pegada. Por exemplo, Clarice Lispector, aí é uma situação danada, porque a Clarice, eu tenho o costume de dizer que ela é uma escritora que ela fala para dentro. Ela é uma escritora que tem muitas pessoas que normalmente têm dificuldades de fazer leituras e conceber ideias com outros autores. Com Clarice Lispector, tem algumas pessoas que deslancham, porque ela tem uma forma própria de se relacionar com o leitor, não é? E tem alguns leitores que são pessoas em si mesmadas, né? São pessoas que olham para dentro, são pessoas que lidam com muita facilidade com a forma de escrita da Clarice Lispector. E ela é da terceira geração. Ariano Suassuna, por exemplo, já é uma outra situação. Ele não é uma pessoa que tem, digamos, o mesmo perfil literário de Clarice. Ele já se aproxima mais da ideia de Guimarães, com aquela postura
de valorizar, que quem lida com as letras fala daquele tipo de literatura que, apesar de ser regional, ela é ao mesmo tempo universal. Guimarães Rosa tem muito disso, não é? Então, me parece que há pontos de união entre Ariano e Guimarães nesse aspecto, né? De você valorizar o chão que você está pisando e fazer a literatura dentro daquele universo. Só que se engana que quem pensa que falando apenas do chão que eu estou pisando, eu estou restringindo o meu olhar literário para aquele local geográfico. Não. Eu falo do meu lugar para falar do mundo. A ideia é um pouco essa. Então, me parece que esse é um ponto. Esse conto que nós vamos tratar aqui hoje é o conto Famigerado. Há 2 semanas que eu não estou surpreendendo ninguém aqui, né? Porque eu já disse há 2 semanas que nós iríamos tratar desse assunto do conto Famigerado do Guimarães Rosa. Perfeito? Então, esse conto, você vai perceber, nós vamos ler várias vezes esse conto hoje. São 5h21. Nós vamos ler várias vezes esse conto hoje. Ele não é um conto grande. Mas qual que é o espírito da coisa que está posto aqui? E nesse aspecto, o Guimarães Rosa dialoga muito com a Clarice Lispector. Em qual aspecto, Itaã? Na palavra. Dialoga com Clarice Lispector esse conto porque é um conto que trata do desvendamento, né, que a palavra provoca nas nossas vidas. Eu descubro a palavra, eu amplio os meus horizontes. Isso é próprio, por exemplo, na Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A Macabeia tem uma relação um pouco parecida com o sertanejo que nós vamos ver aqui, o jagunço que nós vamos ver aqui nesse conto do Guimarães Rosa. Perfeito? Então, essa ideia de que eu descubro o sentido e o espírito das palavras, eu desvendo o mundo. Perfeito? O Marcos Vinícius está falando, excelente explicação, meu amigo. Guimarães Rosa é um escritosaço. O Marcos está falando, infelizmente lembrado na média apenas por Grande Sertão Veredas. São injustiças que, inclusive, nós mesmos da imprensa fazemos muito, né, Marquinhos? Vamos aqui então, vamos ao que interessa. Vamos ao conto em si. Eu peço a você, se você puder, se você tiver condições, não sei se você tem condições de fazer isso, de colocar para ouvir o conto e ir acompanhando, seria importante. Veja, ele começa assim: foi de incerta feita. Já lascou, né? Já lascou. O camarada começa assim: foi de incerta feita. Ele poderia começar esse conto dizendo assim: certa vez, ou como várias histórias são iniciadas, né? Aquelas histórias dos contos de fada, né? Era uma vez. Aqui ele diz: foi de incerta feita. Isso é muito próprio. Isso é muito próprio do falar sertanejo, né? Do sertão. Então,
Ele já começa assim: foi de incerta feita o evento. Opa! Então, ele vai tratar de algo que aconteceu. Há, portanto, aqui a surgir cara, no primeiro período, nós já temos aqui a ideia de um narrador personagem, né? Aquele narrador que participa da narrativa, participa da descrição. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Acho que aqui deu para compreender sem muito problema, né? Só que já coloca aqui, ó. Parou-me à porta o tropel. Bom, não parou um BMW, não parou um carro da moda, não foi aquela caminhonete zona grandona que tem por aí. Parou-me à porta o tropel. É uma tropa. Uma tropa. Não é uma pessoa apenas. São várias. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado, exato, e embolados de banda. Então aqui ele já descreveu que o tropel que chegou na porta da janela dele, na porta dele, um grupo de cavaleiros. Aí ele diz assim, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente. Então tinha um grupo, e nesse grupo tinha um que era, digamos, o cara. A gente vai ver a descrição que ele vai dar aqui. Em frente à minha porta, equiparado, exato. Então tem aí a ideia de uma pessoa exata, decidida, medonha. Foi a pessoa que parou ali na frente da porta dele. E embolados de banda, ou seja, os outros, não se sabe ainda quantos, os outros ficaram de banda. 3 homens a cavalo, foi o que ele falou. Os que ficaram de banda. Então tem um que é o cara, o exato, o poderoso, ficou na frente da casa dele, da janela dele, os outros 3 de banda. Tudo num relance insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro esse, o ó, e aqui ele faz uma brincadeira também com essa interjeição, com cara de nenhum amigo. Então aquele camarada que ficou diante da janela dele, além de ser uma pessoa que provocava temor, estava com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão, bem arreado, ferreado, suado. E concebi grande dúvida. Vamos parar aqui rapidamente. Quando ele fala com cara de nenhum amigo, isso aí fica evidente. Sei o que é influência de fisionomia. Quando eu olhei para o sujeito, já entendi que ele estava com algum problema, porque a cara não era bonita, né? Saíra aquele homem para morrer em guerra. Então, a ideia que aquela imagem trouxe para o narrador personagem era aquele homem veio para matar ou veio para morrer. Então você perceba, e essa cena do tropel chegando na frente da casa desse narrador
uma cena assustadora, correto? Nenhum se apeava, então ninguém desceu do cavalo. Os outros, tristes três, mal me haviam olhado, nem olhassem para nada. Semelhavam a gente receosa, tropa desbaratada, sopitados, constrangidos. Eu quero aqui, eu não sei se eu vou, uma coisa que eu não vou ter aqui condições de fazer buscas no dicionário, porque senão vai ficar pouco dinâmica a nossa conversa aqui. No entanto, eu queria solicitar de vocês que vocês escrevam. Nós estamos lendo um conto que trata da importância de desvendar o valor e a beleza das palavras. Então, todas as palavras que você observar na leitura de Guimarães Rosa, não tenhamos medo. A gente precisa buscar no dicionário. Algumas coisas nós não vamos encontrar lá. Nós vamos encontrar lendo e relendo a obra. E aí nós vamos encontrar um sentido para elas. Talvez ela não tenha um significado no dicionário, mas ela tem um sentido, e talvez um sentido novo aqui no dicionário. Então, vamos lá, vamos continuar. Isso por isso que o cavaleiro solerte tinha o ar de regê-los. Então esse homem, essa liderança aí, esse homem temeroso, era quem comandava os outros três. A meio gesto desprezivo, intimara-os de pegarem o lugar onde agora se encostavam. Dado que a frente da minha casa reentrava metros da linha da rua, e dos dois lados avançava a cerca, formava-se ali um encantoável espécie de resguardo. Então tinha ali uma cerquinha que dava ali uma certa segurança para ele que estava ali muito cheio de medo dessa turma que chegou. Correto? Valendo-se do que o homem obrigara os outros ao ponto donde seriam menos vistos, enquanto barrava-lhes qualquer fuga, sem contar que, unidos assim, os cavalos se apertando, não dispunham de rápida mobilidade. Bom, então o homem deixou com que os comandados dele ficassem juntos de uma tal forma que eles não pudessem fugir, mas que eles não pudessem ficar assim muito perto de onde ia se estabelecer uma conversa. Então o cara estava querendo, digamos, uma distância segura, perfeito? Para que a conversa pudesse acontecer de alguma forma, guardando alguma discrição, correto? Mas ao mesmo tempo eles não podiam ficar tão longe que não pudessem ouvir o que estava sendo colocado. A gente vai ver o porquê. Bom, tudo enxergara, tomando ganho da topografia. Então, ele tudo estava enxergando. Ele estava tendo o controle de tudo. Esse camarada que chegou, esse homem temeroso. Correto? Os três seriam seus prisioneiros, ele disse. Não seus sequazes. Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até a escuma do bofe. Então, um camarada do sertão, um sertanejo, uma pessoa muito bruta, muito rude. Vamos seguindo. Vi aqui que a Cecília entrou, Silvio Margarido, cineasta Silvio Margarido, poeta Silvio. Obrigado, Silvio, pela sua presença. O André Amaral também. André, um forte abraço.
Então vamos aqui. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de temeroso. Opa! Então esse camarada também, ele estava morrendo de medo daquilo tudo, mas ele disse, olha, eu não posso dar aqui uma de fracote, né? Eu tenho que me impor também. Perfeito? Então isso é o que ele vai nos narrando do espírito dele. Correto? Eu não tinha arma ao alcance, ele disse. Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse também, não adiantava. Com um pingo no i, ele me dissolvia. Então esse homem era uma coisa medonha mesmo, né? Esse homem era uma coisa fantástica. Esse sertanejo, né? Esse jagunço, ele impunha medo, impunha temor. Correto? O medo, isso aqui é uma frase tipicamente rosiana. Isso que vai falar aqui, ó. O medo é a estranha ignorância em momento muito agudo. Isso é uma frase muito do Guimarães. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. O medo, o medo me miava. Então, assim, quando ele fala o medo me miava, transformava basicamente o narrador, personagem aqui, num gatinho, né? Convidei-o a desmontar, a entrar. Disse que não. Com quantos costumes, né? Com quantos costumes. Conservava-se, isso aqui é outro detalhe, conservava-se de chapéu. Aqui é uma outra imagem importante. O jagunço, o sertanejo, em nenhum momento retirou o chapéu. A ideia de retirar o chapéu, isso é um gesto, um símbolo de respeito, né? E de uma demonstração de submissão, quase. Você retira o chapéu para uma pessoa com a qual você estabelece uma relação de ordem. E normalmente você, digamos que você está num degrau abaixo. Você retira o chapéu. É uma demonstração de muito respeito, para dizer o mínimo. E para facilitar a minha comunicação aqui. O jagunço não tirou o chapéu. Via-se que passara a descansar na cela. De certo, relaxava o corpo para dar-se mais a ingente tarefa de pensar. Então aqui nós temos uma ideia de que ali ele percebeu a cena, ele tem o controle de tudo, certamente percebeu o medo, então ele relaxou mais na cela, de maneira que ele pudesse pensar. Perguntei. Respondeu-me que não estava doente, nem vindo a receita ou consulta. Ele estava ali, ele não estava doente, não veio pegar a consulta de ninguém, nada. Sua voz se espaçava, querendo-se calma. A fala de gente de mais de longe. Talvez São Franciscano. Sei desse tipo de valentão que nada alardeia, sem farroma. Eu vou ter que fazer aqui, vou ter que procurar aqui rapidamente, farroma. Rapidamente, farroma. Eu ainda sou do tipo que usa o farroma. Vamos ver se a gente encontra. Farroma, substantivo feminino, fanfarrice, fanfarrão. Então, sei desse tipo de valentão que nada alardeia, sem gracejo, sem gracinhas, sem farroma. Mas avessado, estranhão, perverso brusco,
podendo desfechar com algo, de repente, por um és não és. Isso é outra expressão muito rosiana, né? Por um és não és. Muito de macio mentalmente, comecei a me organizar. Nesse momento, diz o narrador, ele falou: eu vim perguntar a vós mercê uma opinião sua explicada. A primeira vez que o homem falou, ele disse isso. Eu vim perguntar a vós mercê uma opinião sua explicada. Carregara a celha, então o semblante dele ficou fechado. Causava outra inquietude. Sua farrusca, a catadura de canibal. Ele estava, como se querendo morder os dentes, assim. Ele estava calculando o que estava querendo dizer, com muita dificuldade, porque uma pessoa que tem dificuldade com a palavra, então ele está a catadura de canibal. Você imagina o que isso sugere, né? Desfranziu-se, porém, quase que sorriu. Daí, desceu do cavalo, maneiro, imprevisto. Se pôs-se cumprir do maior valor de melhores modos. Por esperteza, reteve no pulso a ponta do cabresto. O alazão era para paz. Eita! Então aqui é o seguinte, ele desceu do cavalo, porque o alazão era para paz, então se ele desceu, alguma coisa ia acontecer, né? Alguma coisa poderia acontecer. O chapéu sempre na cabeça. Isso aí, ele continua dizendo, o narrador, ele está nos dizendo que a relação de superioridade se estabelecia. E quem era superior ali, naquele momento, naquele lugar, naquela lógica, quem era superior era o jagunço. O chapéu sempre na cabeça. Um alarve. Mas os ínvios olhos. Novamente, vamos aqui rapidamente procurar o significado da palavra ínvio. Porque a gente não pode perder a oportunidade de não temer a palavra. Ínvio. Vamos ver se a gente encontra aqui rapidamente. Ínvio. Ínvio, do latim adjetivo em que não há caminho, intransitável, impérvio. Intransitável. Aqui então, perfeita essa imagem. Deixa eu ver se eu me encontro aqui novamente. Mas os ínvios olhos. Os ínvios olhos significa que aqui os olhos eram intransitáveis. Então, aquele homem bruto, rude, os olhos dele não transmitiam nenhuma ideia. Não dava, pelo que diz o narrador, descobrir o que se passava na alma daquele homem. Não pelos olhos, pelo que ele diz aqui. E ele era para muito. Então esse homem era ancho, né? Ele era um homem largo. Ele era medonho mesmo. Seria de ver-se. É como se a gente estivesse falando assim, vocês tinham que ver como é que era aquele cara. Seria de ver-se. Estava em armas. E de armas alimpadas, diz ele aqui. Dava para se sentir o peso da de fogo. Opa, tem outra sutileza aqui. Quando ele fala, dava para se sentir o peso da de fogo, é porque ele tinha, além de um revólver,
ele tinha uma faca também, né? E todas elas estavam limpas. Então vamos lá. Dava para sentir o peso da de fogo no cinturão, que, usado baixo, para ela estar-se já ao nível justo, ademão, tanto que ele se persistia de braço direito pendido, pronto meneável. Sendo a cela, de notar-se, uma jereba papuda urucaiana. Urucaiana é urucuiana, urucuiana. É de urucu. Aquela cela meio avermelhada. É um marrom puxando para o vermelho. Pouco de se achar na região, pelo menos de tão boa feitura. Tudo de gente brava. Aquele propunha sangue em suas tensões. Pequeno, mas duro, grossudo, todo em tronco de árvore. Sua máxima violência podia ser para cada momento. Então aqui eu acho que já são formas de dizer que aquele homem armado, a arma estava posta de uma tal forma que as suas mãos poderiam acionar as armas a qualquer instante, não é? Então quando ele diz aqui assim, sua máxima violência poderia ser para cada momento, ele estava ali, digamos ali no limite. Tivesse aceitado de entrar e um café, acalmava-me. Assim, porém, banda de fora, sem agraças de hóspede, nem surdez de paredes, tinha para um se inquietar, sem medida e sem certeza. Aí diz o jagunço assim, ó: vós me sei que não me conhece. Damásio dos Siqueiras. Estou vindo da serra. Isso foi o jagunço que falou. Aí diz ele aqui, ó: sobressalto. Damásio. Quem dele não ouvira? O feroz das histórias de léguas, com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo, constando também, se verdade, que de para uns anos ele se serenara, evitava o de evitar. Fiz-se, porém, quem em tais tréguas de pantera? Ali, antinasal, de minha palmo, continuava. Então ele está dizendo o seguinte, né? O camarada tem 1000 mortes nas costas. Perigosíssimo. Constando também, se verdade, que de uns tempos para cá ele ficou mais calmo. Evitava o de evitar, né? Mas quem é que dá trégua de pantera, parceiro? Então e ali, antinasal, como se tão perto de mim, né? De minha palma. Então, agora o jagunço vai falar. Um pouco, aqui a gente vai saber o porquê que ele está ali. Saiba vós me ser que na serra, por ultimamente, se compareceu um moço do governo. Rapaz meio estrondoso. Saiba que estou com ele à revelia. Cá eu não quero questão com o governo. Não estou em saúde nem em idade. O rapaz, muitos acham que ele é de seu tanto esmiolado. O rapaz é um tanto esmiolado. Com arranco, calou-se. Como arrependido de ter começado assim, de evidente. Contra que aí estava com o fígado em más margens. Pensava, cabismeditado. Isso aqui,
Eu não vou nem olhar aqui no dicionário. Não tem essa palavra. Mas ela tem uma lógica aqui. Cabes meditar. Do que se resolveu? Levantou as feições. Se é que se riu. Aquela crueldade de dentes. Encarar não me encarava. Só se fito a meia esguelha. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu o seu monologar. O que o frouxo falava, de outras diversas pessoas e coisas, da Serra do Sãoão, travados assuntos, insequentes como dificultação. A conversa era para aquelas teias de aranha. Eu tinha de estender-lhes as mínimas entonações, seguir seus propósitos e seus silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava e pá! Isso aqui. Veja, um conto que tem mais de 70 anos, quase 80 anos. E pá! Veja a brincadeira que ele faz com a palavra. Né? E aqui vem o momento crucial para que a gente possa entender todo esse aperreio desse jagunço. Ele diz o seguinte, ó. Vós me sê, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Faz-me gerado, faz-me gerado, falmis geraldo, família gerado, disse de golpe. Trazia entre dentes aquela frase, soara com riso seco, mas o gesto que se seguiu imperava-se de toda a rudez primitiva, de sua presença dilatada. Detinha a minha resposta, não queria que eu a desse de imediato. E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia... Olha só, aqui tem um outro recorte. Aqui o narrador personagem, ele faz ele faz uma ruptura aqui. No raciocínio dele, ó. Detinha minha resposta. Não queria que eu a desse de imediato. E já aí, outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga, invencionice, de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem. Que muito, pois, que aqui ele se famanasse, vindo para exigir-me rosto a rosto o fatal, a vexatória satisfação. Então o narrador personagem está dizendo assim, caramba, e se alguém, por fanfarronice, por fofoca ou coisa do tipo, falou para esse camarada que eu o chamei dessa palavra que ele está querendo saber qual é o significado? Porque a trama toda gira em torno dessa palavra. Que ele não sabe qual é o significado, entende? Ele está em busca de saber. A beleza é em torno da palavra. Então, aqui continua a palavra com o jagunço. Saiba vós me ser, que saí ainda hoje da serra, que vim sem parar essas 6 léguas, expresso direto, para mole perguntar a pergunta pelo claro. Se sério, se era, transiu-se-me. Aqui o Guimarães usa uma mesóclise que, claro, tem um significado muito próprio dentro dessa lógica aqui, né? Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente
nem tem o legítimo, o livro que aprende as palavras. É gente para informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias. Só se o padre no São capaz, mas com padres eu não me dou. Eles logo engabelam. Ah bem, agora, se me faz mercê, vós me fale no pau da peroba, no aperfeiçoado. O que é que eu lhe perguntei? Então, perceba, a trama é essa. O jogo dramático está em torno do significado das palavras. E desta palavra específica, que ele não sabe. Alguém disse para ele que ele era famigerado. Aí, vamos lá. Se simples, se digo, transfoi-se-me esses trizes. Famigerado? Perguntou o narrador personagem pro jagunço, né? E ele, sim senhor. E alto repetiu vezes o termo, enfim, nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco, e já me olhava interpelador, intimativo. Apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Famigerado? Habitei preâmbulos. Então ele ficou ali, habitei preâmbulos, o camarada está tentando se situar ali para onde começar a explicação, né? Bem que eu me carecia noutro íntere, em indústrias, como por socorro, espiei os 3 outros, em seus cavalos, entugidos até então, mumumudos. Mas Damásio, disse ele aqui, ó, vós me declare, estes aí não são de nada não, são da serra, só vieram comigo para testemunho. Olha a resposta dele. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. E aí ele, vós me mal não veja em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Aí o narrador personagem fala, vita nenhuma, nenhum doesto, são expressões neutras, de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre? Linguagem em dia de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Vós me a garante, para a paz das mães, mão na escritura? Se certo, era para se empenhar a barba, do que o diabo então, eu sincero disse. Tem uma sutileza aqui. Olha só a resposta dele. Olha, como o senhor me vê com vantagens, o que eu queria uma hora destas era ser famigerado. Bem famigerado. O mais que pudesse. Se percebe que tem uma sutileza aqui, na hora em que ele fala assim, a resposta dele não é uma resposta mentirosa, mas percebe que quando ele fala assim, por exemplo, olhe, como o senhor me vê com vantagens, o que eu queria uma hora dessas era ser famigerado, bem famigerado. Ora, ele sabe que essa palavra bem famigerado, ele não foi mentiroso, mas ele aqui
obviamente, ele está manipulando. Por que ele está manipulando? Porque ele sabe que quem falou que aquele homem era famigerado não foi de uma forma positiva. Aqui tem uma sutileza no seguinte aspecto: a pessoa que domina a palavra domina a cena. Entende? Então, ele mentiu? Não, ele não mentiu. Ele não mentiu. Ele manipulou. Aí ele disse: ah, bem. Saltando na cela, ele se levantou de molas, subiu em si, desagradava-se num desafogaréu, sorriu-se, outro. Satisfez aqueles três. Vocês aí podem ir. Vocês escutaram bem aqui a boa descrição. E eles, prestes, se partiram. Só aí se chegou beirando-me a janela. Aceitava um copo d'água. Disse: não há como que as grandezas machas de uma pessoa instruída. Isso foi a fala do sertanejo, né? Como quem dizendo assim: como é bom a pessoa ser instruída. Não há nada como as grandezas machas de uma pessoa instruída. Seja que de novo, por um mero se torvava, disse: sei lá, às vezes o melhor mesmo para esse moço do governo era ir-se embora, sei não. Mas mais sorriu, apagara-se-lhe a inquietação, disse o seguinte: a gente tem cada cisma de dúvida boba, dessas desconfianças, só para azedar a mandioca. Agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez aceitaria de entrar em minha casa. Ó, pois. Esporou, foi-se o alazão. Não pensava no que o trouxera, tese para alto rir, e mais o famoso assunto. E assim nós terminamos o conto famigerado. Já estamos aqui com quase 1 hora, impressionante como passa rápido o tempo. Eu não vou fazer aquilo que eu planejei a fazer, porque eu pensei em estabelecer aqui, porque há alguns momentos, há alguns pontos de virada nesse conto que seriam importantes a gente identificar. Mas eu não vou ter mais como, porque senão vai ficar muito cansativo aqui a explicação. Mas o que de fundamental a gente poderia tirar da leitura desse conto? Que eu acho que é isso que vale a pena. Primeiro, entender que Guimarães Rosa é um escritor que, apesar da fala sertaneja, da fala que é entranhada no sertão brasileiro, no sertão, sobretudo ali no norte de Minas Gerais, né, na divisa com a Bahia, o sertão, né? Então ele fala daquele universo, não é? Mas ele fala daquele homem naquela geografia e naquela cultura para falar a respeito do mundo, né? Isso é um aspecto que a gente precisa entender toda vez que pega alguma coisa de Guimarães Rosa para ler. A gente precisa ter essa ideia. E aqui, no conto famigerado, eu acho que a ideia central está na beleza e nos perigos que nós corremos quando nós não temos o domínio da palavra, né? Você imagine, vamos imaginar o que seria desse narrador personagem se ele não soubesse o que era famigerado. E vamos perceber, quando o sertanejo se identificou, porque ele não o conhecia, não havia Instagram na época, não tinha nada disso. Então, ele sabia da fama daquele Damásio, mas a figura concreta ele não conhecia.
Quando o homem se identifica, Damásio, meu Deus do céu, eu estou diante de mim está um monstro, um assassino, né? Uma pessoa que não titubeia, não vacila em matar quem quer que seja, caso seja essa a vontade dele, não é? E ele se sentiu agredido. Por quê? Porque alguém o chamou de famigerado. Um homem do governo. Só que como ele não sabia o que significava a palavra, ele foi em busca de uma pessoa que poderia saber, não é? E chegou à casa. Nós não sabemos se essa não temos aqui elementos para saber se era um professor, quem era esse homem, não é? Mas alguém disse que ele poderia saber. E ele foi em busca, não é? E ele veio para matar ou morrer, não é? Então acho que o espírito da coisa, o espírito do conto é um pouco esse, não é? De a gente poder destrinchar o universo da palavra, não é? E como isso é importante para a nossa relação com a vida mesmo, não é? Acho que esse é o ponto central de Famigerado. É claro que isso foi uma leitura talvez superficial, certamente, mas para muita gente, para algumas pessoas que passaram por aqui, pode ser que tenha sido um primeiro contato com a obra do Guimarães Rosa, e se caso isso aconteça, é importante teimar, insistir, não é? Só para finalizar, Guimarães Rosa é um autor que muita gente no sul do país, ali, sudeste, tem muita dificuldade de entender Guimarães. Por quê? Por conta dessa linguagem agreste, né? Essa linguagem sertaneja, essas junções de palavras que ele faz, essa brincadeira de palavras. É um cenário em que a palavra tem lógica em cada momento. A palavra não é cartesiana com Guimarães Rosa, não existe isso. Ao contrário, ela tem vários varadouros. Ela pode ter várias dimensões, não é a palavra. Então, tem muita gente que tem dificuldade nisso, né? Então, eu imagino que nós aqui da região norte, na região nordeste também, nós temos um pouco menos de dificuldade, porque muitas coisas que são faladas nas personagens de Guimarães são palavras que pelo menos estavam na nossa rotina, né? Estavam na nossa rotina. Nós temos perdido muito com essa linguagem de internet, com linguagens de novelas televisionadas. Isso deu um pouco uma uniformidade perigosa. Mas Guimarães é muito sertão, né? É muito nós, né? Então eu acho que se foi essa o seu primeiro contato com Guimarães, eu insisto para que você não desanime. Ao contrário, você pode ficar estimulado a se embrenhar nesse universo rosiano, né, de Guimarães Rosa. Eu não sei, Roberta, isso aqui vai ficar... A pessoa pode ter dúvidas, conversar comigo depois? É possível? No YouTube. Bom, a gente vai tentar ao longo da semana, porque tinha que ter 50 pessoas inscritas no YouTube para poder fazer a transmissão por lá. E as pessoas podem perguntar por aqui, como alguns quiseram participar, mas infelizmente não deu. Algumas pessoas quiseram participar, infelizmente não deu, não é? Eu queria agradecer demais. Então aqui eu vou agradecer ao Micael, à Risoneide, ao Paulo Santiago, professor Paulo da UFAC,
Sidney Farney, um forte abraço para você. Professor Orlando Sabino, o Edinaldo Muniz, militante Edinaldo, obrigado. Lucilda Matos, Gabriel Rota, meu chefe lá na TV Gazeta, Seara no Acre, Lucas Vitor, obrigado Lucas, Davi Goretti, meu colega lá no AC 24 Horas Agora. Eita, Paulo, vamos lá. Enfim, Jorge Andrade, a Débora Cristiano, Wesley Moraes, o Rauan, grande Rauan, um abraço Rauan, Lucas Ribeiro, Romário Marreiros, o Paulo Henrique, em Santa Catarina. Forte abraço, Paulo Henrique. Queria agradecer demais o Evilando, né? Muito obrigado a todos vocês. É claro que isso é uma primeira live, não sei como é o nome disso. Vamos nos próximos encontros, a gente vai tentar, por exemplo, vamos ver se a gente traz um professor aqui para a gente conversar, debater sobre algum texto específico. Vamos ver se a gente dá uma brincada assim. A ideia é essa. E eu queria estabelecer uma conversa com vocês mesmos. Acho que isso é o legal. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela paciência e espero que essa possibilidade que nós construímos aqui possa fazer com que você leia o conto. Simplesmente isso. Tá bom? Forte abraço. Até mais.